lá, entrega a escola para os militares. Ok, mas entrega o exército para os professores. General, vai ser professor do exército. Boa essa, boa essa. Entrega Porque Vote com a razão pra deputado estadual 40886. Olá a todos, eu sou Fábio Goulart, filósofo, professor da página filosofiahoje.com. Você já me conhece esse cenário aqui. E se você é aluno, professor, colega, trabalhador, já fez parte da comunidade Padre Hells, da Escola Estadual Padre Hells, conhece essas duas figuras aqui também. Então vamos lá, se apresente, por favor. Começa com Osmar com mais experiência, né? Já estou dizendo, pode ser. Olá, gente, eu sou Osmar, sou professor de filosofia, assim como o Fábio, atuo numa jornada de 60 horas no Estado, 20 no Padre Hells, 20 no Ernesto Dornelles e 20 no Cônego Paulo de Nadal. E sou Wagner Garcês, né? Sou professor de geografia, dou 30 horas no Padre Hells, tenho 10 horas no Otávio Rocha, na Escola Otávio Rocha, na Conceição. E estamos aí, né, lutando pela educação. Sou candidato a deputado federal, 2365. Né? E junto com os companheiros aqui, né, acho que são também 2 candidatos. Somos os 3 por partidos diferentes, mas a gente tem a pauta da educação em comum e a gente tem um trabalho em comum também no dia a dia, que é estar no Padre Hells, né, que é o nosso trabalho em comum. E a gente já está junto há um tempo já, né? Então, pelo menos uns 2 anos juntos aí, segundo ano já. trabalhando juntos aí na escola. o Osmar também fala o teu número, o cargo. Bom, nós estamos construindo na suplência a candidatura ao Senado, pelo fim do Senado, de Homer Guess, número 500, né? Para começar a enfrentar os privilégios do andar de cima, aqueles que sempre se dão bem, né, às custas dos esforços alheios, né? Então queremos abrir na sociedade o debate, né, afinal de contas, para o que serve o Senado, né? Então não tiver nenhuma finalidade que eu justifique, né, que justifique as despesas, nós estamos propondo, e a população vai ter a oportunidade de se manifestar num plebiscito, estamos propondo o fim do Senado, né? Eu vi esse debate e vi um artigo do candidato com Osmar, do PSOL, e achei interessante, eu nunca tinha visto essa proposta, né, de acabar com o Senado. Não serve para muita coisa, eu achei interessante, eu acho que isso também vem ao encontro de como nós vamos falar da educação, a gente vai falar também da estrutura, né? E acho que a estrutura da educação também tem que ser revista, né? Não é só a verba, ela tem que aumentar, ela não é suficiente, ela é menor do que a grande maioria dos países, principalmente os desenvolvidos, mas também dos em desenvolvimento também, mas também tem que ter uma reestruturação do sistema educacional, né? A gente estava falando, o Fábio comentou comigo de, bom, o que eu mudaria? Eu acho que pouca coisa eu deixaria, né? Com certeza, né? E aí pode falar um pouco do que tu deixaria, então. Exatamente, né? E eu, o pessoal que acompanha aqui no canal, estou concorrendo a deputado estadual, 40886. Então, o que a gente tem aqui para quem é da comunidade do Padre Hells, nossos colegas professores, todo mundo que tem um vínculo, né, com essa escola maravilhosa? Tem uma possibilidade, né, de a gente ter uma representação incrível aí, né? Porque um candidato a deputado estadual, outro candidato, eu, no caso, estadual, outro federal, o outro senador. Porque a imagem que a gente acompanha ali é o contrário, até hoje eu não consegui me acostumar com isso, né? Então tem como a possibilidade de ter esse engajamento triplo aí, se for da ideia de vocês, né? Quando a gente fala em educação, que é o que a gente vai defender acima de qualquer outra coisa, a gente tem um diálogo aqui muito coerente, né? E uma vivência muito forte, né? Uma vivência muito forte. E o fato de sermos 3 pessoas diferentes, ideias diferentes, partidos diferentes, formações diferentes, vidas diferentes, mostra o quanto que essa escola Padre Hells é especial, né? Ela chegou a um nível de politização, um nível de diálogo incrível, né? E essa experiência positiva não pode só ficar ilhada ali.
a gente tem que espalhar isso, né? E como que a gente vai poder fazer isso se a gente ficar lá, né? Representando essa experiência positiva na política, a gente consegue as estratégias para ampliar isso muito mais para todas as escolas. Porque o que a gente fez e o que a gente faz ali é tirar leite de pedra, porque o orçamento, o dinheiro que entra é mínimo, né? E a gente consegue ali. O ideal é ter um investimento maior, é óbvio que sim, eu acho que a gente é unânime aqui, que tem que ter um investimento muito maior se quer melhorar a educação. Porém, também podemos pensar estratégias como que a gente viveu e vive no Padre Hells, que são incrivelmente bem-sucedidas. Então, assim, na nossa concepção, precisamos, no mínimo, duplicar imediatamente os investimentos em educação, né? Claro que só isso não é suficiente, outras medidas também são necessárias. Quando nós falamos do fim do Senado, uma das questões que se coloca é a seguinte: não tem como 3 senadores ou senadoras, né, de um estado, apenas 3 pessoas representarem a pluralidade, a diversidade que existe na sociedade. Então, quem faz as leis, né, tem que representar a totalidade da sociedade. Então, para nós, é fundamental na educação que a escola dê conta dessa abrangência, né, da realidade, que é bastante complexa. Então, para nós, um dos papéis fundamentais da escola é se fazer o debate, né? Fazer o debate das opressões, o combate aos preconceitos, né? Então, a diversidade, enfim, a realidade que os nossos estudantes vivenciam, ela precisa ser trazida para dentro da escola. Não, eu até ia, antes da fala do Osmar, eu já ia justamente introduzir essa questão de que como enriquece o ambiente das humanas entrar sociologia e filosofia em ciências humanas, que antes era geografia e história. Então trazer essa ideia da filosofia, essa ideia do pensamento, essa ideia da continuidade, essa ideia da ciência, de como pensar, isso é fundamental na formação da ciência e das ciências humanas. E são reformas educacionais que vêm sendo implementadas lentamente desde 1990 e bolinhas, 98, eu acho. E eu acho, só que não se trabalha isso, tá? Mas e o quanto isso foi importante? Quem é que mediu isso? E aí, da questão administrativa, a gente percebe na Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul, ali não tem um departamento de ensino-aprendizagem. Para justamente, como o Fábio falou, de tu replicar determinados projetos que dão certo no Padre Hells, por exemplo. Determinadas práticas que dão certo pedagogicamente, que funcionam. Como replicar essas práticas? E isso também otimizaria os custos. Então, se nós dobrássemos o investimento em educação e aplicasse certo, através dessa medida de ciência, de investir nas coisas que dão certo, a gente praticamente quadruplicaria o investimento em educação na prática, né? Porque tem muita energia sendo desperdiçada. E tem que ser medido, não é só uma reforma educacional, acho que é fundamental que exista sempre um acompanhamento, um aperfeiçoamento contínuo do sistema da educação. E a universidade deve ter um papel preponderante nesse monitoramento, nessa visão, nesse observatório, nessa ideia de que como melhorar as práticas, como melhorar a formação profissional, como melhorar as pesquisas científicas, como abraçar essa diversidade, isso faz parte de pesquisar também. Como é que tu sabe como é que funciona qual é a diversidade de uma escola se tu não pesquisa? Se é só lá o que a gente acha, né, em outros dados. Então acho que isso faz parte da estrutura também. Uma das coisas, sim, uma das ideias, né? A mídia espalha muito que o Estado não tem dinheiro, que o Brasil não tem dinheiro e etc. Não é isso uma verdade absoluta. O Estado do Rio Grande do Sul é rico, o Brasil é um país rico, porém há um excesso de recursos que vão para algumas coisas, e daí, dentro do discurso do Osmar, o Senado é um exemplo disso, cada senador custa milhões, e essa representação não funciona exatamente como deveria, porque tu já tem os deputados lá,
né, que são muito mais numerosos. O senador é 3 por estado, é um número fixo, há um custo de milhões. Daí tu tem, por exemplo, a região sul tem 9 senadores, aí outras regiões tem muito mais, e etc. Acaba sendo um equilíbrio. Uma coisa simples, eu me lembro de uma discussão de um tempo atrás, que o Tocantins, né, estava imaginando uma divisão, viraria 3 estados. Só um estado teria, só a divisão do Tocantins teria o número de senadores de toda a região sul, né? Então, olha que problema, que exemplo que a gente tem de um grande recurso público sendo mal destinado. E isso acontece, inclusive, dentro do Ministério da Educação. O que acontece? A verba está lá e a verba vem de cima para baixo, mais ou menos já ordenada o que deve ser feito dentro das escolas. E cada escola vive uma realidade diferente. Não tem como achar que uma escola de um bairro central de Porto Alegre vai ser igual uma escola de um bairro periférico, que vai ser igual uma escola do litoral, que vai ser igual uma escola da região sul, da fronteira. Com países, 2, 3 países, né? Não vai ser. E esse modelo... Não, tranquilo. E esse modelo que vem de cima para baixo, que vem da caixinha, que é empurrado goela abaixo para nós educadores, tem sido o fracasso da educação gaúcha, que nos últimos anos vem caído numa posição de destaque e hoje ocupa lá os piores lugares, né? Cortar, reorganizar, repensar, e isso passa com o que o professor estava falando. Ouvir as demandas reais da escola, as experiências bem-sucedidas para serem replicadas, os problemas para serem enfrentados, né? Eu penso em comissões que participem professores, alunos muito importantes, toda a comunidade escolar, né? Levando isso para uma Secretaria da Educação que deve ser representada por educadores, né? Eu queria falar, é tão simples que parece uma ideia boa, né? Educação para educadores. Porque não é isso que acontece. Se coloca burocratas, se coloca políticos de carreira que não tem nenhum vínculo com a educação lá na Secretaria da Educação, né? Para fazer uma administração que desperdiça recurso, que já é pouco, né? Já é pouco e desperdiça. Tudo isso precisa mudar. Tudo isso precisa mudar. E uma coisa que eu acredito também bastante é... o respeito ao professor. Muitos falam que o professor não é respeitado dentro de sala de aula. Eu, particularmente, depois vou perguntar a opinião dos colegas, eu nunca fui desrespeitado por aluno. Nunca fui. Nunca fui também. Mas fui desrespeitado todos os dias pela Secretaria da Educação, pelo governo do Estado. Muito bem colocado, bem colocado. Muito bem, Fábio. Bom, retomando o tema dos investimentos, nós defendemos particularmente a suspensão do pagamento e auditoria da dívida pública, né? Então, essa dívida, né, ela já foi paga na nossa concepção, mas a auditoria tem condições de indicar isso. Então, aquele dinheiro que está indo indevidamente para o bolso dos banqueiros, ele pode ser investido em educação, em saúde, em programas sociais, né? Então, dessa forma, temos como aumentar significativamente o investimento em educação. E também, além da questão que nós já colocamos, do fim do Senado, mas também o combate à sonegação dos grandes empresários, a questão das isenções fiscais, né? Então, assim, além de aumentar os investimentos, nós achamos necessárias outras medidas. Então, assim, temos exemplo do programa Politécnico, né, Ensino Médio Politécnico, que houve uma tentativa de implementação aqui no governo Tarso, mas sem a devida discussão na base da escola, né? E detalhe, sem aumentar um único centavo do investimento. Então, para que um programa funcione, ele precisa de investimento. É preciso uma reorganização administrativa, como dizia o Fábio. Eu tive uma experiência de trabalhar 8 anos em Brasília, no Distrito Federal, de 2003 a 2011, e por incrível que pareça, lá, na época, né, já tinha a jornada ampliada, como tem aqui também, a questão de dar 6 períodos num único turno, né, mas o professor não tem como sair correndo para outra escola, assim não funciona.
Então, um professor de 40 horas trabalha numa única escola e só entra em sala de aula num único turno, seja na parte da manhã, seja na parte da tarde. No turno inverso, o que faz? Reuniões, coordenação, reuniões pedagógicas com os seus pares para desenvolver projetos, desenvolver e implementar projetos. Aí a coisa começa a funcionar, a interdisciplinaridade acontece. A educação, na verdade, tem que ser uma política de Estado e não de governo, para que ela tenha continuidade. Perfeito, perfeito. Isso nós três concordamos, e concordamos também que é uma ideia que talvez esteja por trás aí de por que o Rio Grande do Sul vem decaído na educação. Os planos para a educação são de governo, e eles não vêm da realidade concreta das escolas, eles vêm da Secretaria de Educação de cima para baixo, né? O Politécnico, que o professor Osmar estava se referindo, é um projeto interessante, teoricamente, porque vem de um acadêmico, né? Vem de um doutor, porém veio de cima para baixo. A premissa era o quê? Colocar iniciação científica no ensino médio. Né? Explicar o que é ciência, e os alunos produziam conhecimento científico ao longo do ensino médio, né? De forma interdisciplinar, com diálogo, etc. Uma maravilha, pegava, assim, que lia aquilo ali do Politécnico e chegava a dar uma emoção, né? É tudo que eu quero. Só que na prática, como o Wagner citou anteriormente, não teve formação dos professores para isso. A nossa realidade de professor dentro da escola é sempre muito variada. Alguns são excelentes professores, mas não têm ligação nenhuma com a ciência, nunca produziram um artigo, um estudo, uma pesquisa. Outros, é o contrário, talvez não são tão bons na pedagogia, né? Mas são excelentes pesquisadores, já têm muitas publicações, participam de periódicos científicos e tal. O projeto não especificava nada disso. Usem o que está sobrando, o professor que está sobrando carga horária, coloca lá. E daí, às vezes, tu tinha um professor que tinha um baita conhecimento científico, não participava. Daí tu tinha um outro que era um bom professor, mas não tinha pegada científica e era colocado lá. Daí ninguém sabia direito o que tinha que fazer. Péssimo aproveitamento dos recursos humanos. Péssimo aproveitamento de recursos humanos, porque não foi dada autonomia para a escola gerir o recurso humano, que é uma coisa que eu defendo muito, né? Não foi dado, por exemplo, nem o básico, assim, o professor de manhã dá aula, de tarde é o projeto de iniciação científica, né? Então acabou-se que o quê? Tinha que ou tirava a água da pedra ou não ia dar certo. Na maioria das escolas não funcionou como deveria. O Padre Hells foi um exemplo diferente, conseguiu. Por quê? Porque a escola tem essa característica, acima de qualquer partido, acima de qualquer ideologia, e nós três somos os exemplos disso, né? A gente pega a questão a educação, uma educação crítica, científica, filosófica, uma educação que faça pensar, que faça se reconhecer, que faça entender os processos históricos, né? E a gente conseguia lá aquela coisa de tirar o leite de pedra, por exemplo. A gente fazia as reuniões fora do horário de trabalho, sem receber, né? Que é um total absurdo, mas a gente conseguia fazer. Depois a gente foi tão massacrado pelo governo que foi perdendo esse ritmo. O ânimo, né? Que nem eu falei, hoje, ainda assim o Padre Hells tem resultados incríveis. E porque o que a gente ainda consegue fazer é o plano de trabalho. Cada um saber mais ou menos o que um colega está dando, né, para ter um mínimo diálogo ali entre as matérias, né? E isso já faz toda a diferença. A quantidade de alunos que a gente coloca na universidade é incrível, né? Inclusive na Universidade Federal, alunos do turno noturno contrariando todas as estatísticas do mundo, né? É uma coisa assim emocionante. É muito bom. E daí, o que vai acontecer? Ok, no Padre Hells deu certo Politécnico, na maioria das escolas não, porque não foi mandado recurso, não foi dado autonomia de gestão, não foi dado nada. É tipo assim, pega um projeto maravilhoso e não sei como tu se vira aí para fazer. Daí trocou o governo, todo governo chega e quer mexer na educação, né? Por quê? Quer deixar a sua marca na educação. Porque é a educação, né, que vai marcar os jovens para o futuro. E todo governo quer marcar os jovens ideologicamente a seu favor.
E não só os governos, as empresas querem isso, a igreja quer isso, as instituições em geral querem isso, e a escola fica no fogo cruzado. Por isso que, acima de tudo, ela precisa ser científica, ela precisa ser crítica, ela precisa ser filosófica para conseguir escapar, né, de toda essa realidade. E aí, eu acho que a universidade, né, de novo, eu acho que a universidade tem um papel muito importante nessa formação científica da escola, que a ideia da ciência, né, de se tornar ciente, de saber dos processos, da tentativa, do erro, de metodologia científica. E como os governos não trabalham isso, e aí na estrutura tu vai ter também uma linguagem administrativa, como tu tem historicamente só administradores, a estrutura da Secretaria de Educação ela é toda administrativa, toda a burocracia tem essa linguagem. Então não adianta isoladamente pegar alguém que dá aula há 20 anos e colocar lá nessa estrutura. Então tu tem que realmente mudar a estrutura para fazer com que aquela linguagem de ensino-aprendizado, de ciência, para fazer esses projetos darem certos. Isso é uma questão de linguagem, de metodologia, de autores, de embasamento teórico, de embasamento de ideias, de debate, e isso tem que se tornar uma linguagem administrativa. E é isso que faria com que projetos bons do Padre Hells, metodologias que deram certo no Padre Hells, transponham os muros do Padre Hells, cheguem em outras escolas. Mas como vai chegar se tu só tem dados administrativos? Não tem dados pedagógicos. E os dados pedagógicos diferem dos dados administrativos. São outras teorias, outras referências, outra linguagem que vai ser utilizada. Então, tu precisa estruturar as escolas para elas dialogarem. Precisa ter algum tipo de conselho entre escolas regionais, escolas da Zona Sul de Porto Alegre, um conselho da Grande Porto Alegre, alguma coisa da metade sul, coisas maiores que vão abrangendo essas... O termo político é comissão mista. Né? Uma comissão mista que vai envolver parlamentares e profissionais de educação e alunos, representantes. Que pensem em territórios da educação. Territórios. Né? Que no caso do Rio Grande do Sul é muito simples, porque a Secretaria da Educação ela é dividida já assim, que são os CREAs. Já é verdade. Né? Já então, na verdade, é muito simples tu pegar, o CREA 1 é tais escolas, né? Faz uma reunião, vamos dizer, mensal, e daí manda um delegado para uma reunião que junta os delegados de todos os outros CREAs. Ou seja, é fácil. Não é um custo alto. Não é um custo, né? Não é. Se a gente for comparar com o Senado, sim. Pelo que... acho que um senador paga todo. Paga todo, né? Tem... Exatamente. Pois é, e uma outra questão que nós colocamos também em relação à implementação do Politécnico, né, é que assim é um programa que foi colocado para a escola pública, né, nós temos, né, e não para as escolas privadas. Então nós achamos, né, temos a concepção de que a escola ela tem que ser única, né, a escola ela tem que ser, na nossa concepção, tem que ser pública, tem que ser laica, né, desvinculada das questões religiosas, ainda que respeitando, né, a religiosidade, o direito de expressão das diversas religiões, ou mesmo de ausência de religião, né, mas a escola ela tem que ter esse caráter de independência. E é ali que essas relações se constroem, né? Porque depois que tu sai da escola, que tu te torna adulto, tu não tem mais tempo porque uma faculdade, uma universidade, ela é técnica. Né? Ela vai estudar especificamente a engenharia, a geografia, a biologia, a medicina. Então tu já não tem esse caráter. É lá naquela formação ali que é muito importante essas coisas estarem presentes. É ali que vai ter o debate, é ali que vai ter a formação, é ali que vai ter o confronto de formações, né? É ali que tu vai lidar com a diversidade institucionalmente. Sim. Como que tu lidar com a diversidade institucionalmente, né? E a ciência é importante de estar presente como mediadora, né, de todas as relações. Que de um jeito ou de outro a religião vai estar dentro da escola. Sim. De um jeito ou de outro, várias instituições vão estar dentro da escola. As instituições culturais, formações culturais vão estar dentro da escola. E isso só tem que ser mediado pela ciência. Eu tenho até uma frase, tá no meu mestrado, minha dissertação, me lembro até hoje, que diz assim: educação e cultura só são universais se forem plurais. Né? Então, por exemplo, muito se fala da educação, se universalizou a educação no Brasil, mas é um pouco falacioso, porque é meio um modelinho de cima para baixo, né?
Por exemplo, a famosa discussão da aula de religião, né? Que a gente sabe que é uma religião só, que é a predominante, que vai de cima para baixo. O Padre Hells conseguiu fazer diferente, conseguiu tirar um leitinho de pedra também, em relação à aula de religião, né? Porque a gente sabe que se fala em aula de religião, mas não em pluralidade religiosa. O que está por trás, muitas vezes, é o quê? A religião predominante, de cima para baixo, um modelinho que vem lá da Secretaria da Educação, ou seja, não respeitando a pluralidade real que tu encontra dentro de uma sala de aula. E a universidade, ela pesquisa as religiões, né? Sim, sim. Então, até a teologia hoje, ela é teologia comparada. Mesmo se tu for estudar na PUC, claro que metade do currículo vai estar baseado na teologia católica, né? Mas vai ter uma outra metade do currículo que é comparada, entendendo toda a história do princípio dos deuses, da mitologia, etc. e tal. Então, até a própria teologia, ela já avançou em relação a muita coisa que se tenta impor lá na escola. E a gente conseguiu transformar, né, a aula de religião numa aula crítica, né, numa aula de humanismo. A gente sentou o pessoal das humanas, né, para dizer, a gente... Então, só para lembrar como é que foi o processo disso, a gente, quando veio a obrigatoriedade de se ter essa disciplina, nós das humanas nos sentamos, né, as 4 áreas, né, filosofia, sociologia, geografia e história, para debater o que a gente vai, como é que vai ser essa disciplina de religião. E tudo sem receber fora do horário de trabalho, porque não é nos dado horas, hoje no modelo que tem, para reunião pedagógica, que é o básico, né? Só colocando assim, teoricamente, no ensino religioso ele seria opcional para os estudantes, né? Mas que na prática acaba sendo obrigatório, né? Porque está dentro da grade curricular, enfim, daí o estudante ficaria sem ter, digamos assim, o preenchimento. Então, na prática, ela se torna obrigatória, né? Então, por isso que muito acertadamente, né, o Padre Hells utiliza, como foi dito aqui, para fazer o debate crítico, né, ou seja, nós precisamos desenvolver, né, os estudantes têm essa capacidade, precisa apenas ser que eles tenham oportunidade, né, de exercitá-la, né, que é, digamos assim, uma compreensão crítica da realidade que nós estamos vivendo, né? Então, assim, a escola tem sim o papel de transmitir os conhecimentos que foram acumulados ao longo da humanidade, né? Os estudantes têm o direito de ter esse acesso, né? Mas também não podemos esquecer que tanto nós, educadores, quanto os nossos estudantes fazem parte de uma realidade, né? Essa realidade precisa ser compreendida. E eu acho que tem uma coisa que, né, o pessoal mais velho, assim, e o mais velho, eu digo, talvez até dos 25, dos 30 para cima, diz muito, né, não, essa juventude de hoje não quer nada com nada, tá na escola não quer nada com nada, ela é muito violenta e tal. E eu acho que a juventude, ela também é um reflexo dos nossos estímulos. Nós que somos adultos, a gente está estimulando eles a fazer alguma coisa. E se eles não estão a fim de fazer nada, se eles são preguiçosos, ou se eles não são bagunceiros, e se eles são desordenados, isso também é culpa nossa. Nossa enquanto cidadãos e nossa enquanto instituição, né? Quais são os estímulos que está se oferecendo, que está se dando nos estudantes, que só esse é o reflexo, o comportamento deles, né? Que tem só essas coisas negativas dentro do comportamento deles. Então nós também não estamos sabendo estimular essas coisas boas nos estudantes. Então a juventude, ela não é só alguém autônomo que se forma né, e vai ter uma formação, uma opinião assim isolada da sociedade, não, ela responde a estímulos, né? Como todos nós, mas na juventude isso é uma coisa muito importante, porque é uma fase muito importante, cheia de dúvidas, onde tu está te abrindo para o mundo. E se quando tu está te abrindo para o mundo, as tuas referências institucionais, elas são bagunçadas, elas são pobres, empobrecidas, as relações institucionais, existe pouca inteligência, existe pouco estímulo, digamos, de diversidade, pouca oferta de diversidade, né? Tu acaba oferecendo pouca coisa para o estudante também. Então eles respondem ao estímulo e talvez a gente esteja falhando enquanto instituição para fazer essa juventude mais engajada. Pessoal, então, o papo foi bom, a gente tem assunto aqui para falar o mês inteiro.
ou 4 anos sendo representante de vocês, e tem essa possibilidade, né? O Padre Hells, um luxo, né? Uma coisa aí de poder ter o deputado federal, o deputado estadual, o senador, né? É suplente, mas o suplente uma hora assume lá. Sim, construímos coletivamente, né? Exato. A candidatura e, por consequência, caso eleito, mandato. Então tem essa possibilidade. Acima de qualquer partido, acima de qualquer coalizão, acima de qualquer ideologia, a nossa bandeira é a educação e a representação da nossa escola, da nossa comunidade. A gente estava falando aqui, até a ideia de fazer um vídeo muito em breve, que independente de quem ganhar no Estado ou no governo federal, já está protocolado, já está assinada a tal reforma do ensino médio. Então, independente de quem ganha essa eleição, a gente vai ter que enfrentar tudo isso. Então, pessoal, a educação para educadores, né? Olha só, tem bancada ruralista. A da bala. Não, fazendeiro. Né? Quantos fazendeiros existem no Brasil? Dá para contar nos dedos. E dá para contar mesmo. Esse aqui que é da geografia sabe que o número é bem pequeno, porque são latifúndios, né? De terra é absurdo. E a gente não está falando de agricultura familiar, que o cara tem ali 10 hectares. A gente está falando de latifúndios maior do que capitais de estado. Né? Coisas incríveis que existem maior, nesse Brasil. Claro. Dá para contar nos dedos e os caras têm bancadas enormes. Bom, as igrejas evangélicas, a gente está vendo, tem bancadas enormes lá. Até o pessoal ligado a empresas de armas, né, a famosa bancada da bala, tem lá os representantes. E cadê a bancada da educação? Cadê a bancada da ciência? Cadê a bancada da cultura? Né? Ora, não tem. Não tem. Né? Ter um movimento como esse aqui, do Padre Hells, e por tudo que a gente falou, né, a escola é um exemplo nisso. É incrível, porque é esse tipo de coisa que a gente precisa ter, constituir na nossa política, para ter mudança na educação. Se deixar a educação para os burocratas, se deixar a educação para os empresários, se deixar a educação para os milicos, se deixar a educação para quem não estuda, é educador, né? Educação, porra. Não vai ter magia. Né? A gente pode botar o pessoal da educação física para decidir economia, gerenciar o Banco Central, de repente dá certo. Não, eu pensei o seguinte, né? Tem gente que fala, até aqui é uma brincadeira, porque depois também vai ter vídeo sobre isso. Vai ter vídeo sobre ensino médio, vai ter vídeo também para desmontar o mito da militarização da escola. Entrega a escola para os militares. Ok, mas entrega o exército para os professores. General, vai ter professor do exército. Boa essa, boa essa. Porque o exército gasta um montão de dinheiro e a gente não vê os milicos na rua. Então o que a gente vai fazer? Vamos botar professor no lugar do general, general no lugar dos professores. Será que faz sentido? Né? Com certeza o exército vai ficar melhor do que a educação, né? Vai melhorar o exército. Exatamente. Então tá, pessoal, esse vídeo que a gente serve para aqui. Osmar, suas considerações? Então, é uma satisfação enorme estar aqui, Fábio e Wagner, participando desse diálogo com os internautas, né? Então, nós temos essa disposição, sabemos que tem uma crise de representação na política, né? Então, se nós não concordamos com os que estão lá, não nos sentimos representados, não nos identificamos, vamos nós tomar a política em nossas mãos. Aí e assim colocar, então, os nossos ideais para que se transformem em realidade, não fiquem apenas no plano do ideal. Então, é esse debate, é esse fazer que nós estamos convidando, nós estamos conclamando os internautas, enfim, todo mundo, né, na sociedade brasileira, a virar o jogo. Né? É hora da virada, é hora de renovação, e assim, é com muita satisfação que eu venho fazendo essa caminhada no Padre Hells. Começou ano passado, mas fui muito bem acolhido pela comunidade. Tinha trabalhado no Julinho anteriormente, de 2012 a 2015, uma escola que também tive muita satisfação de ter passado por lá, né, mas, assim, o Padre Hells, enfim, o próprio Julinho, mas especialmente Padre Hells, é um exemplo de escola pública que tem ótimos resultados. Eu vejo com muita satisfação nossos alunos dentro da universidade pública. Então, é uma escola pública
que dá conta de atender toda a comunidade, sem distinção. Então, é nesse sentido que nós dizemos, a escola ela tem que ser única, ela não pode ter a divisão de preparar os filhos da classe trabalhadora apenas para o mercado de trabalho, às vezes de forma desqualificada, né? Não. A escola pública, desde que valorizada, ela tem condições de atender, inclusive, os filhos dos empresários, os filhos dos juízes e dos políticos. É esse o desafio que nós colocamos. Uma única escola pública para formar seres humanos, né, dentro dos parâmetros de respeito à pluralidade. Então, é esse o convite e vamos seguir dialogando. Eu acho que, né, então, concordo, né, com os dois colegas aqui. Eu acho que também é uma satisfação a gente poder debater isso, poder trabalhar com vocês, é uma grande satisfação. Estava falando para o Osmar o quanto é bom a gente ter professores tão qualificados, que qualificam o debate, a formação dos alunos também, e quanto a gente melhora a nossa formação. Eu acho que a gente centrou muito no ensino-aprendizagem, na questão territorial, né, faz parte das nossas formações da filosofia e da geografia. E eu quero dizer que o que faz a diferença no Padre Hells, que ele tem toda essa qualidade, é justamente a pluralidade, é justamente a diversidade. Não é o ensino apesar da diversidade, como muita gente coloca, né? Não, vamos trabalhar a diversidade, depois a gente trabalha o ensino, as coisas elas têm necessariamente que andar juntas, e é justamente essa formação, essa ideia que vai fazer com que a gente tenha uma qualidade muito boa na escola, que é justamente a pluralidade. Eu acho que se a gente reduzisse a pluralidade, ia ser muito mais custoso manter uma qualidade. E eu acho que é esse o defeito da escola que é voltada, que é fechada, que é a escola particular, que é voltada só para uma contra a pluralidade, que é uma escola que se fecha entre as rendas mais altas. Ela também é uma escola ruim. Saiu um relatório do PISA, que é ligado ao OCDE, dizendo que as 10 melhores escolas do Brasil, incluindo as particulares, e nem todas são, mas incluindo particulares, elas são piores, têm índices de educação piores do que os 10% piores do Vietnã. Então, a escola particular ela também não serve para a elite. A elite também não está aprendendo também nas escolas particulares. Isso também é uma ilusão. E eu acho que é justamente essa falta da pluralidade, a falta da diversidade, que está empobrecendo a escola particular também, e, por consequência, a escola pública também, que fica nessa divisão de recursos, né? E acaba prejudicando todo mundo, né? A gente vê toda uma desigualdade, toda uma violência que é decorrência das pessoas não terem educação. E não tem educação nesse país. Então é isso, eu acho que essa ideia foi do Fabião, né, Fabião? Valeu, brigadão mesmo, super ideia. A gente vai repetir, vamos falar, né, sobre a reforma do ensino médio, tá aí a reforma do ensino médio. E é isso, né, professor Garcês, 2365, vamos embora, deputado federal. Fábio Goulart, deputado estadual, 40886. Osmar Tonini, professor Osmar, que construímos coletivamente a candidatura de Homer Guess, número 500, para o Senado, pelo fim do Senado e pela valorização da escola pública. Obrigado, valeu e até a próxima. Feito. Aquele abraço. Vamos lá. Muito bom, velho. Muito Vote com a razão pra deputado estadual.